Em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6, eles vão colocar aqui os textos bíblicos, afirma o seguinte: porque sois filhos. Porque sois? Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que vos faz clamar Abba Pai. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que eu recebi o Espírito Santo, não é porque eu subi no monte, não. O texto está dizendo que eu recebi o Espírito Santo, não é porque eu jejuei para receber o Espírito Santo. Te explico. Por que quem não é crente não pode receber o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele não pode ser dado a quem não tem Jesus. Em João capítulo 14, no versículo 17, sobre o Espírito Santo diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por qual motivo? Porque não o vê e nem o conhece. Diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Agora escute bem isso, que é muito importante você entender nessa ótica. Quando você recebe o Espírito Santo, ele vem de uma forma automática por causa de Jesus. Antes de Jesus, você tem alma, você tem corpo, mas você não tinha espírito. O seu espírito estava morto. É como se ele não existisse. E o Espírito Santo não mora, presta atenção, ele não mora nas emoções, ele não mora na alma. O Espírito Santo também não mora na carne. O Espírito Santo mora no Espírito. Sem Jesus eu não tenho vida nova. Sem Jesus eu estou morto em pecados e delitos. Mas quando eu recebo Jesus, o meu espírito é recriado. Eu sou uma nova criatura. No exato momento que o meu espírito é recriado, o Espírito Santo vem lá do alto e se assenta no meu espírito. Agora, essa pessoa do Espírito Santo, que se assenta no meu espírito, é ela que gera Cristo em mim. E quais são as evidências que alguém é novo convertido, é um novo nascido, é uma pessoa que tem o Espírito Santo? As evidências é o fruto do Espírito. São 9 virtudes como fruto do Espírito e são 9 dons como evidências do batismo de fogo. Olha que interessante. As evidências do revestimento de poder são 9 dons e as evidências do Espírito Santo são 9 frutos. Você não pagou preço para recebê-lo, é pela fé. Agora olha que interessante, presta atenção. João capítulo 20, no versículo 21 e 22, escute só. Afirma quando os discípulos receberam o Espírito Santo. Olha o que diz o texto. Jesus outra vez disse: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Agora olha o resto do texto. E havendo dito isso, o quê? Assoprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então vamos lá. Os discípulos não receberam o Espírito Santo em Atos 2. Eles receberam o Espírito Santo muito tempo antes. Aí você pergunta, se os discípulos não receberam o Espírito Santo em Atos 2 e receberam o Espírito Santo muito tempo antes, o que eles receberam em Atos 2? Quem aí pode me responder? Pronto, Atos capítulo 1, no versículo 8, Jesus nos mostra o que é que viria em Atos 2. Diz o texto: mas recebereis poder, virtude, capacidade, autoridade, ao descer sobre vós. Olha que interessante. A pessoa do Espírito Santo te faz ser. O poder do Espírito Santo te faz ter. A pessoa do Espírito Santo traz o fruto. O poder do Espírito Santo traz os dons.
A pessoa do Espírito Santo transforma o meu caráter. O poder do Espírito Santo me capacita. Antes que você diminua o revestimento de poder em detrimento do Espírito Santo, até Jesus afirmou: ficai em Jerusalém, mesmo eles tendo recebido o Espírito Santo antes. Jesus diz: maravilha, beleza, joia tal, mas não saia de casa sem ser batizado com o Espírito Santo. Jesus precisou do batismo com o Espírito Santo. A Bíblia afirma que Deus ungiu Jesus com poder. Então, aqui está falando do revestimento. E esse revestimento de poder foi tão grande, por isso ele andou fazendo milagres. Se Jesus precisou do batismo com o Espírito Santo, tem crente esnobando, dizendo: eu já tenho o Espírito Santo, eu não quero língua, eu não quero dom, eu não quero nada. A Bíblia afirma severamente que o crente que não é revestido de poder é um crente pela metade. Olha o que Jesus fala: eu não tenho interesse num crente, numa igreja que não é revestida de poder. Fica em Jerusalém até receber o Espírito Santo, o fogo do alto. Quer dizer que quem não recebeu não estava autorizado para sair por aí. É Jesus que está dizendo o seguinte: primeiro, quando eu for, o Espírito Santo é sua prioridade. Segundo, não invente de se dizer: eu sou pregador, eu sou não sei o quê, eu sou pastor de igreja, eu abri uma igreja. Se abriu e não é revestida de poder, está fora de legalidade. Foi Jesus que disse: fique. Foi ele que disse: se cale, não faça. Sem revestimento de poder, não temos autorização ou capacitação espiritual. Você pode subir aqui e falar teologicamente, e o povo, porque tem gente que é assim, é o seu nível espiritual que determina seu referencial. O povo não exige unção porque também não estão ungidos. Quando você está debaixo de unção, você não aceita qualquer coisa, irmão. Irmão, eu ouço uns caras, eu falo: meu Deus, olha o tanto de visualização nessa pregação. Como é que pode? Porque é o nível espiritual que determina quem você ouve. É batata. Então o cara vem aqui, faz uma exposição de 1 hora, entrega o microfone sem ministrar nada para ninguém. É uma mente alcançando outra mente. Mas unção é um coração derramando sobre outro coração. O batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, o batismo de fogo, ele veio para capacitar a igreja a ser eficiente espiritualmente. E não são palavras minhas. Sem batismo com o Espírito Santo, você é crente. Como é que eu disse? Pela metade. Então, em primeiro lugar, ponto inicial: Deus não abre mão do batismo com o Espírito Santo na sua vida. Então vamos lá. O batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. É receber o poder do alto. O batismo no Espírito, com o Espírito, é diferente. Com o Espírito é o revestimento de poder. No Espírito é a pessoa do Espírito. Esse batismo no corpo de Cristo, que recebe automaticamente o Espírito Santo, é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que produz santidade, ele que produz fruto, ele que produz amor. Esse é automático. Agora, após o crente receber a pessoa do Espírito, que é dado por Jesus, ou seja, ele não lutou nada por isso. Olha como que não é verdade. Para receber o Espírito Santo, é pela fé. Mas para ser revestido com poder, a Bíblia diz que eles estavam unidos no mesmo lugar, buscando ao Senhor. O que os discípulos buscavam?
capacitação do alto, poder do alto, fogo do alto, virtude do alto, legalidade. Lembra quando o demônio fala em Atos no capítulo 19? O demônio fala para os filhos de Seva, 7 filhos de Seva, Atos 19, versículo 11. O demônio fala assim: Jesus eu sei quem é, Paulo eu sei quem é, mas e vocês? Quem sois? O diabo não respeita nome. Ele respeita a autoridade e poder do alto. O diabo sabe quando um crente está debaixo da autoridade do Espírito Santo. Mas sem... irmão, eu nunca vi gente expulsar demônios sem também orar em línguas. Engraçado, lá no sul, alguns amigos meus de confissão tradicional, várias vezes eu tive que socorrê-los na igreja deles, por demônio manifestar, quebrar a cadeira, mandar diácono para o hospital, e ele pôr óleo para o demônio beber. Toma óleo em nome de Jesus, sai! O cara era liberto e tinha que ficar internado no hospital para fazer uma limpeza do intestino de tanto óleo e azeite que tomou. Eu tive que socorrer. Alguns deles dizem: não tem demônio, é uma subjeção mental, e a pessoa pensa que está endemoniada. Nós estamos falando de crente, não estou falando do padre Quevedo, não. Porque tem gente que não consegue mudar de vida e muda de teologia. Sabe por quê? Porque é mais fácil mudar o jeito de crer do que o jeito de ser. Então, quando a minha teologia me confronta, vou na internet, no YouTube, procurar um e falar assim: é isso que eu creio. Vou achar um que me agrade. Então eu vou afirmar a você, preste bastante atenção. Ponto número 1, e nós vamos confirmar isso aqui agora. Batismo com o Espírito Santo é uma extrema necessidade. Em 1906, o Espírito Santo desceu numa rua chamada Barnbrine. Depois foi para a rua Azusa. Foi um avivamento de 1,5 bilhão de pessoas, hoje no caso. Foi um avivamento que alcançou todas as esferas do mundo. E a grande característica desse avivamento é que todos inicialmente oravam em línguas. Em 1909, na Índia, numa cidade chamada Mumbai, uma dona de um orfanato chamada Padami Ramanbai, ela tinha 300 meninas de até 12 anos de idade, por causa da guerra nesse orfanato. E o Espírito Santo desceu às 3 da manhã, batizando 2 meninas no mesmo quarto, e até às 6 da manhã, todas as 300 meninas estavam batizadas com o Espírito Santo, orando em línguas. Em 1904, num país de 100 mil habitantes, chamado País de Gales, um garoto adolescente de 16 anos de idade, ele recebe o Espírito Santo e ele ganha 100 mil almas em 10 meses. Detalhe, o país tinha 100 mil habitantes. Qual foi a característica desse avivamento que comprovou? As pessoas andavam nas ruas orando em línguas, os barqueiros oravam em línguas, nos restaurantes oravam em línguas, na escola oravam em línguas, as pessoas andando de bicicleta na rua, a cavalo, orando em línguas. Todas as igrejas no país de Gales ficaram pequenas. Você imagina nessa cidade, se tiver 100 mil habitantes nessa cidade e 50% se converter, as igrejas não cabem todo mundo. Imagina num país que 100% se converteu. Os cultos eram nas ruas, eram nas praças, eram nos cemitérios. Sabe qual foi a grande característica? Todo mundo orava em línguas. Deixa eu te falar um negócio. Não há avivamento poderoso aonde as línguas não desceu como revestimento de poder. A pergunta que você tem que fazer é: pastor, essas línguas lá, elas não foram dadas porque na época o povo precisava evangelizar, então foi para a época por causa da evangelização? Vamos lá. Durante 23 anos, o Espírito Santo continuou visitando as cidades. E olha para mim, não foi só em Atos 2. Muito pelo contrário, nós temos no Velho Testamento
manifestações do Espírito Santo descendo com as línguas. Em Números, no capítulo 11, no versículo 24, havia 600 mil homens. Deus levanta 2 jovens, um chamava Eldade, outro chamava Medade. O Espírito Santo batiza 600 mil homens. Chega lá alguém no profeta Moisés, vendo aqueles homens no arraial orando em língua e profetizando. Moisés, disse Josué para Moisés, manda o povo parar, isso é loucura. O que você acha que Moisés respondeu? Comenta aqui embaixo. Eu vou te dizer o que Moisés respondeu. Moisés olhou para Josué e disse, Josué, tens tu ciúmes por mim? E ele continua, diz a Josué, quisera Deus que todo o povo de Deus fosse profeta e que o Senhor derramasse sobre cada um o seu espírito. O profeta Moisés então explica para Josué que aquilo que estava acontecendo ali era só uma prévia do que iria acontecer no futuro. Aí agora nós temos um outro profeta, que para mim é o melhor, é o the best da Bíblia. Quando eu chegar no céu, eu vou fazer uma panela com ele. A panela de Isaías. Senhor, é uma brincadeira. O último que fez panela aí, não deu certo para ele, né? A panela dele não deu certo. Mas vamos lá, presta atenção. Eu gosto muito dos profetas, mas Isaías é diferente. E deixe-me te dizer por que ele é diferente. Isaías é o único profeta que fala de tudo. Todos os temas. Ele profetiza batismo com o Espírito Santo, Isaías 44, versículo 3. Ele profetiza o nascimento do Senhor, Isaías no capítulo 9. E o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o governo estará sobre os seus ombros. Ele profetiza milênio, Isaías no capítulo 60 ao 64. Ele profetiza grande tribulação, ele profetiza anticristo, ele profetiza tudo. Ele também nos explica como foi a queda de Lúcifer, Isaías 14, no versículo 12. Agora, o que você não sabe é que Isaías profetiza batismo com o Espírito Santo e as línguas. Esse profeta é demais, gente. Esse profeta foi profeta de 4 reis. Ele morre pela mão do último, Manassés. Mas eu vou vingar Isaías. Porque Manassés vai estar no céu, infelizmente. Ele se arrepende, Deus perdoa, ele vai para o céu. Eu não queria que ele fosse para o céu, eu queria que ele se lascasse. Mas Manassés serra Isaías ao meio. Agora, olha que interessante. Isaías tem uma visão do batismo com o Espírito Santo. E Isaías, no capítulo 20, tem uma história que depois você vai ler, você vai ficar assim, uau, eu não sabia disso. Deus manda Isaías tirar toda a sua roupa, ficar nu, tira as sandálias. Durante 3 anos você não vai aparar as unhas e nem aparar os pelos, nem barba, nem cabelo, nem nada. Até aí tudo bem. O que é estranho é a próxima fase. Durante 3 anos você vai andar pelas ruas da nação completamente nu. Se fosse hoje, você mandaria internar. O grande pastor está doido, ficou doido, está maluco. Agora, por que Deus mandou Isaías fazer isso? Porque Deus tinha 2 maneiras de pregar no Velho Testamento. Uma era através da pregação e outra é através da vida. Oséias pregou pelo exemplo, casou-se com uma prostituta. Era através da vida. Isaías, nesse caso, ele tinha que andar em toda a nação parecido um escravo. Porque o escravo ia para ser escravo desse jeito. Por quê? Para o Egito, Judeia e Etiópia olhar para Isaías e perceber que se eles não se arrependessem, era assim que eles iriam para a escravidão. Então todo mundo olhava para Isaías. Isaías não precisava dizer nada, a vida dele já era a pregação de arrependimento. E ele reclamou? Não reclamou como Jeremias. Não pediu as contas como Elias, não pediu as contas como Moisés, não murmurou como Samuel, ele obedeceu na hora. O profeta nem sempre é o mais santo, mas com certeza o mais obediente. Agora olha para mim, em Isaías no capítulo 28, no versículo 11, nós temos a profecia do profeta Isaías
Eu vou pedir que, se você tiver uma ARA para mim, uma NVI, por favor, vai ser melhor. Uma ARA aí. Porque eu decorei, eu li a Bíblia umas 3 vezes e a minha cabeça não funciona nessa versão. Aí eu vou falar uma coisa, vai sair outra coisa na tela. Vocês entenderam o que eu disse? Olha aqui o que o profeta Isaías fala. Com lábios trôpegos e língua estranha falará o Senhor ao seu povo. Deixa o texto lá. O que é lábio trôpego? Presta atenção, não é língua, é lábio. A língua está ali, língua estranha. Mas o que seria esse lábio trôpego? Isaías está profetizando a evidência, que é a língua estranha. E ele está dizendo que a maneira de derramar o Espírito Santo é que ele viria com esse tal dos lábios trôpegos e língua estranha. Wesley foi visitar os morávios em 1700. Havia 100.000 servos de Deus na Bavária da Alemanha, e eles oravam 24/7. 24 horas por 7 dias na semana. E essas orações duraram 100 anos. Por isso que acontecem 12 avivamentos no período de 100 anos. Porque tinha gente orando 24/7. Tinha movimento de oração. E o Wesley, com seu amigo Whitefield, seu irmão, ele falou: eu vou lá saber o que está acontecendo. Quando ele chega lá na fazenda de Zinzeldorf, ele começa a observar. Ele vai andando, 100.000 pessoas estavam lá. E ele olha, a pessoa está assim. E ele toma um susto. Aí ele chega no outro, o outro também está. Aí depois ele vai no outro, e vai no barqueiro, vai no feirante, e vai na escola, vai na igreja. Ele fica impressionado. Ele volta para a Inglaterra. O irmão dele, Charles, o seu amigo George, fala assim: e aí? Esses irmãos são santos mesmo? Wesley fala: nunca vi nada igual. Eles oram. Agora você fala: agora vamos parar. Aí que eles começam de novo. E oram. Fala: agora já deu. Aí vem outro e começa. E não para. Quem está trabalhando não ora. Quem está orando não trabalha. Eles ficam revezando entre trabalho e oração, entre trabalho e leitura da Bíblia. 24/7. Aí Wesley recebe a seguinte pergunta: mas o que você achou estranho? Wesley falou assim: a única coisa estranha que eu achei é que todo mundo lá é gago. Veja, o Wesley ainda não tinha entendimento. E ele é poderosamente impactado pelos morávios. E ele decidiu que ele iria passar a sua vida para receber aquilo que eles tinham, que ele nem entendia. O que é lábio trôpego? Na versão da ARA usa lábios gaguejantes. É o termo que os autores encontraram para esse texto. Veja, tem versão da Bíblia aí que interpreta de maneira esdrúxula. Né? Falam que de gente que ia zombar do povo de Deus. O texto está falando é o contrário. A NTLH não é uma Bíblia, né? É uma Bíblia baseada em fatos reais. Então, se você tem essa, troca. Essa é uma Bíblia baseada em fatos reais. Agora escuta, presta atenção. Olha para mim. O que é lábios trôpegos? A língua estranha você sabe. Mas existem 3 sinais iniciais do batismo com o Espírito Santo. 2 deles estão nesse texto. Sinal inicial do batismo com o Espírito Santo a todos: quebrantamento. Aquele choro santo, aquele choro maravilhoso. É o primeiro que os jovens, as crianças e os adolescentes, eles têm aquela vontade de gritar. Esse choro, ele não é de dor, ele não é de medo, ele é de quebrantamento. É esse choro que a Bíblia chama de linguagem incompreensiva, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos difíceis de ser expressos por meio de palavras. Então, como não tem como falar, ele chora, ele geme. Antes eu não ensinava as crianças.
Então, a hora que o Espírito Santo vinha, algumas assustavam, porque o coração dispara. O corpo, não é só o lábio que fica trêmulo, o corpo inteiro treme. Hoje eu chego e digo o que eu estou dizendo aqui. Você vai receber o Espírito Santo. Não fique com medo. Quando o Espírito Santo vier, se joga. Deixa acontecer. Tem criança que fica com o Espírito Santo como as línguas por 15 dias sem conseguir falar a língua dela. Aí eu recebo telefonema de pai, de mãe, irmã, sua filha está quantos dias? Pastor, já vai para 20, irmã do céu. Quando ela tiver adulta, ela tem um testemunho, uma experiência com o Espírito Santo que poucas pessoas no universo tiveram. Relaxa, irmã. O Espírito Santo está derramando tudo que ele pode nos seus filhos. Eu tenho relato, gente, de crianças que recebem o Espírito Santo na sala de aula. A professora e a mãe pensam que não vai conseguir fazer prova. Ela está toda tomada do Espírito, faz a prova e tira 10. A minha filha já teve essa experiência. Minha filha, ela fica super, mega, ultra chateada quando ela tira 9 por 9. Eu ensinei desde o início, filha, o seu amigo está ali com você na sala de aula. Minha filha recebeu o Espírito Santo com 6 anos. 3 da manhã, levantou para ir no banheiro e não voltou mais. Quando a gente foi atrás, estava lá um corpinho estendido no chão. Peguei no colo, pus na cama e ela foi a noite toda, irmão, nem olhar para mim. Lembra aquela menina da ginástica na Olimpíada passada que caiu, torceu o tornozelo, sentou. A hora que ela sentou, cheia de dor, desclassificada, ela começou. Aí eu vi o pessoal da Globo, faz leitura labial. Nem com Bial ia resolver. Vamos lá. Como que você acha que Deus vai marcar uma pessoa ou uma criança que ela nunca vai esquecer? Pensa o seguinte: por que as línguas são sinais e evidências do batismo com o Espírito Santo? Não é do batismo no, é do batismo com. Quem entendeu isso até agora? Vou te explicar. Imagina que você recebe o Espírito Santo na sua conversão e ele vai santificando você. Mas tem como você chegar no seu parente e dizer: eu tenho o Espírito Santo? É? Como? Porque eu estou santo. Tem como você falar isso? É possível dizer isso? Ainda que esteja se tornando, é absurdo falar um negócio desse. Agora imagina que você recebe o batismo com o Espírito Santo e começa a falar em línguas. Vamos lá. Lá no Pentecoste, 120 pessoas estavam buscando o Espírito Santo. Estavam ou não? Mas quantas receberam? 3.000. Não era só 120? Como é que 3.000 receberam? Porque a Bíblia diz que ouviu-se um grande barulho. E então afluiu uma multidão que não era crente, era cretense, árabes e fariseus, gente de tudo que... Eram 17 nações. O apóstolo Pedro, quando percebeu que estava aquela multidão, ele falou: é agora! Ele levanta as mãos, prega e o Espírito Santo batiza 3.000. Mas o que eles ouviram? O quê? As línguas, barulho. E esse é o som que eu vou te dar agora, que a Bíblia Sagrada fala. Quando você vai estudar ali nas línguas trêmulas, gaguejantes ou trôpegos, ela está falando de um sonoro trêmulo. Mais ou menos isso aqui, que a maioria de vocês, quando receberam o Espírito Santo, fizeram. Tem gente que permanece nesse som. Tem gente que você vai ficar com esse som até Jesus voltar. E você já está batizado com o Espírito Santo. É mais ou menos isso aqui, ó. Quem já ouviu? Quem já ouviu? E tem uns que ainda falam a língua estranha dos anos 60. Endecovas. Aí Rio, Endenévias. Essa é dos anos 60. Eu falo também dos anos 60.
Irmão, sou de uma época que se o irmão levantasse no culto, orasse em língua, demônio pipocava ali, ó. Ficava no mesmo, não ficava no mesmo ambiente. A Bíblia chama essa língua de fogo. Você percebe que essa língua é tão poderosa que o diabo já vai para alguns séculos para descredibilizar esse dom. Tem gente, eu conheço gente que recebeu esse Espírito Santo e se desviou. Como se eu conheço gente que foi lá e se converteu na igreja tradicional e virou maçom. E quem levou ele foi o próprio pastor que era. Infelizmente é o que a gente vê. Tem gente que ora em língua e fala palavrão? Tem. O problema é dele e Deus. Infelizmente, a língua é um dom. Tem gente que está misturando santo com profano. Não pode. Olha para mim aqui. Tem gente que pensa que não é batizado com o Espírito Santo por ter apenas esse som. E aí toda vez que tem uma manifestação do Espírito Santo, esse som que sai. Já é língua, não é variedade. Pode ser que você nunca receba. E está tudo certo. E aqui treme, o corpo treme, o maxilar treme. E aí, em vez de sair, sai esse som por causa de como o corpo dessa pessoa recebeu o Espírito Santo. Tem algo espiritual nessa coisa trêmula? Não. É que nosso corpo não é feito para suportar tamanha carga. Eu quero dizer uma coisa para você. Um grupo aí me jogou na internet essa semana passada e pegou só essa parte que eu faço. Se pegar só isso, vai parecer que eu sou doido. Mas é para você entender como que tudo na internet é manipulado. E aí o que eu leio nos comentários? Li uns 2, 3 e não li mais. É um ensinando o povo a falar em língua. É um inventando. O que eu estou dizendo a você é que pode ser que você receba o Espírito Santo e nem entre nesse estágio. E receba direto, etc. Ou pode ser que você comece nesses lábios trôpegos. Mas isso não é só o lábio, é o corpo inteiro. Entra em estágio de ataque, irmão. Treme tudo. Você quer ver? Vou te mostrar isso. Jeremias no capítulo 23, no versículo 9, Jeremias fala exatamente de como o corpo dele reagia diante do Espírito Santo. Jeremias 23, no versículo 9. Quantos anos você tem, meu filho? 16? Está acabado, hein? Está acabado. Já mede 2,10 metros. 16, rapaz, vamos lá. 30 aí. 30 e quantos anos? Irmão, cheguei aqui, o vosso pastor é tão novo. Ele vai envelhecer com 70 anos. Que eu quase pensei que ele era o pastor do Kids. Aí ele me apresentou o rapaz líder dos jovens. Aí eu pensei que ele era o da terceira idade. É brincadeira, irmão, é brincadeira. Mas o pastor realmente ali não entrega não, né? Ele não entrega não. Bom, presta atenção nesse texto. Olha lá. O meu coração está partido dentro de mim. Isso é emocional ou não? Isso é emocional ou não é? Porque eles afirmam que esse negócio de emoção não é de Deus. Mas vamos ver se não é. O meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos. Agora, por qual motivo que Jeremias está chorando tanto? Por qual motivo? Vamos juntar os lábios trôpegos de Isaías com os ossos tremendo de Jeremias. O que vai virar? Vai virar um crente maluco, hoje em dia, mais ou menos assim. É ou não é? O corpo treme inteiro e sai. Estou te falando, diz o quê? Todos os meus ossos tremem. Para piorar a coisa, ele diz assim: sou como um homem bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor,
e das suas palavras. Você pode não ir com a minha cara, mas não tem como você vir falar para mim que o Espírito Santo não deixa ninguém inconsciente, que o Espírito Santo não faz ninguém chorar, que o Espírito Santo não faz ninguém tremer. A coisa foi tão grave em Atos 2, que uma multidão veio de longe para ouvir esse barulho diz a Bíblia, das línguas. Agora veja bem, vou concluir aqui e vamos ministrar. O Espírito Santo desceu por 4 vezes, não, ele desceu muito mais, mas registrado por 4 vezes no livro de Atos. E presta atenção, gente. Das 4 vezes que o Espírito Santo é registrado descendo no livro de Atos, 3 foi com Pedro, 1 foi com Paulo. E qual é a característica desse derramamento do Espírito Santo? Vamos começar de trás para frente. Por favor, Atos 19, no versículo 6. Pela primeira vez o apóstolo Paulo tem a experiência de um derramar do Espírito Santo em longa escala. Ele está em Éfeso. Éfeso tinha 300.000 habitantes, tinha o templo de Diana de 6 andares, um templo que levou 110 anos para ser construído, tinha 1.800 sacerdotisas que moravam dentro dos 2.000 apartamentos no templo. Por quê? Porque essas sacerdotisas eram sacerdotisas prostitutas. Como Diana era a deusa da fertilidade, as pessoas do mundo todo iam para Éfeso para receber a bênção de Diana na colheita e na fertilidade. E para ter essa bênção, tinham que fazer sexo com as prostitutas. Pesado, né? É a única cidade na Bíblia que é mencionada por 3 vezes. Tem mencionado em Apocalipse 2, tem mencionado em Atos 19 e tem mencionado na carta. Por que Paulo dedica a carta aos Efésios à batalha espiritual? Porque era cultural em Éfeso a mediunidade. Então, a pessoa que recebia demônio era tida como semideus. Então era normal naquela época ter os expulsadores de demônios ambulantes nas feiras. É nessa que os filhos de Seva se lascam, apanham do demônio. Porque veja bem, as pessoas recebiam demônio, mas o demônio não saía mais. Aí elas pagavam para ir num exorcista de feira. Aí tira, por favor, o demônio está fazendo mal, tá não sei o que. É igual hoje. Por isso que Paulo se dedica à batalha espiritual, porque é ali um nível de batalha espiritual terrível, a cidade de Éfeso. Mas qual foi a característica de Deus em Éfeso? Paulo então se reúne num lugar chamado Areópago, ou teatro ao ar livre. O Areópago de Éfeso era o maior também da Ásia, ele cabia 25.000 pessoas. A primeira reunião de avivamento do apóstolo Paulo tinha 25.000 pessoas. Sabe o que aconteceu? Aqui começa. Vou te dar a tarefa de casa, Atos 19, você vai ficar chocado com o que você vai ler. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles. Agora olha para mim, qual foi a estratégia de Deus então para Éfeso? O derramamento do Espírito Santo. Agora vamos lá. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Ah é? Veio? Qual é a prova que eles receberam o Espírito Santo? Leia. Então você já viu gente na internet falando que só Atos 2 tinha as línguas? Pronto, mas sabe por que eles falam? Porque sabe que o povo de Deus não lê Bíblia. A característica de que o Espírito Santo desceu é que eles passaram a falar. Vamos lá. A característica que alguém se converteu e teve o Espírito Santo é o fruto. A característica que alguém foi revestido de poder são as línguas. Por favor, nunca mais se esqueça disso. Então vamos lá. Você é obrigado a falar em línguas para ter o Espírito Santo?
Você é obrigado a falar em línguas para ser revestido de poder? Pronto. Acabou a confusão. Em um outro texto, Atos 10, 44, temos a história de Pedro. Pedro era bravo, irmão. Que homem bravo. Deus manda Pedro ir numa cidadezinha chamada Jope. Quem lá estava? Um servo de Deus chamado Cornélio. Não pode confundir com o tio do Petrúquio. É o Cornélio da Bíblia. O Cornélio da Bíblia jejuou e orou, e um anjo apareceu para ele. O anjo foi lá e buscou Pedro. O anjo não pregou, ele foi buscar o pregador. Gente, se eu pudesse escolher ser um da Bíblia, eu amaria ser Paulo. Eu amaria ser Elias. Mas sabendo a minha personalidade, eu não acharia ruim se eu fosse Pedro, não. Só seria meio tóxico para um monte de gente. Porque Pedro era terrível. Você quer ver, ó? Pedro então obedeceu o anjo e foi em Jope. Mas não foi sozinho. Quem que levou? Uns amigos apologetas. Sabe o que é apologeta? É os irmãos que protegem a sã doutrina. Quem que ele levou? A turma com ele que era da circuncisão. O que Pedro queria? Vamos lá e vocês vão me dizer se isso é de Deus ou se não é. Então Pedro foi e levou com ele uma turma assim parecida com Hernandes Dias Lopes. O povo que, ó, deixa eu ver na Bíblia, deixa eu olhar na Bíblia. O que aconteceu? Vamos ver? Olha aqui, ó. Não é esse não. Não é não. Atos 10, 44. Presta atenção. O que eu amo em Pedro é o seguinte, que as 3 vezes que o Espírito Santo desceu, ele desceu enquanto Pedro pregava. Você sabe que aqui no Brasil, a igreja brasileira, ela não tem muita maturidade para ouvir ensino. Eles se cansam, andam, mas Jesus disse que só tem uma maneira de pregar. Ide pelo mundo e pregai. Fazendo o quê? Ensinando. É dentro do conhecimento da verdade que ela batiza seu coração. É a verdade que batiza seu coração. Isso não vem só porque eu estou gritando, berrando. Eu gosto disso, eu também sou do sapeca iaiá. Mas o ensino é um espírito da verdade. Nenhum avivamento veio sem ensino da palavra, gente. Olha o que diz aqui, ó. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, ele pregou mais de 40 minutos. O Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam Não tem avivamento sem palavra. O Espírito Santo não tem compromisso numa igreja que ele não possa falar. Nas 3 vezes que Pedro pregou, o Espírito Santo desceu no meio da pregação. E olha que interessante. O Espírito Santo desceu no meio a todos que ouviam a mensagem. Aí, lembra da turminha de apologeta com Pedro? Eles olharam para Pedro e para a turma e pediram uma prova. O povo recebeu o Espírito Santo. Aí eles falaram: como é que você sabe que isso aí é Espírito Santo? A única prova que eles exigiram foi a que o Espírito Santo deu. Vamos ver isso? Qual foi a prova que eles sabiam que o Espírito Santo tinha batizado aquele povo? Pode ir, continua. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados. Uau! Ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. Agora vem a prova. Qual é a prova? Vamos ler? Pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. A verdade, meus irmãos,
A verdade é que se você não tem uma expectativa nisso, o problema está com você, não com as igrejas. Tem gente aqui que deixou de ir em culto de busca de batismo com o Espírito Santo, porque ele não consegue receber, então ele fica amargurado. Pois eu vou te falar. Uma menina lá na igreja, mais de 30 anos crente, levou a prima dela na igreja. Primeiro culto, a prima foi batizada com o Espírito Santo. E ela não conseguia. Terminou o culto, ela me escreveu: minha prima foi batizada com o Espírito Santo no primeiro culto. Aí eu falei: glória! Aí ela escreveu: decepcionada. Eu falei: oxe, mas por que tu está decepcionada? Ela não respondeu mais. Eu falei: irmã, você já viu ira de Deus? Já ouviu falar de ira de Deus na Bíblia? Você já ouviu falar de ira do Cordeiro? Apocalipse capítulo 15, já viu? Pronto. Mas você já ouviu falar de ira do Espírito Santo? Não tem. Ele é todo gentil. Como é que alguém pode se amargurar com o Espírito Santo? Aí eu disse para ela: sabe por que você não recebe o Espírito Santo, irmão? Por causa desse coraçãozinho peludo e ceboso que você tem. Sabe qual é o coração de uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, revestida de poder? É de humildade. Não fui hoje, vai ser amanhã, eu não largo mão, eu não desisto. Porque você tem que mostrar para o Espírito Santo que você está desesperado por isso. Isso vem da humildade. Como é que pode receber o batismo com o Espírito Santo? Número 1, não existe derramamento do Espírito Santo em neutros. A neutralidade é Jesus fala disso, ele chama isso de morno. Tem gente que tanto faz como tanto fez. Isaías 44, no versículo 3, Isaías diz assim: derramarei água sobre os sedentos e torrentes de água sobre a terra seca. Olha o texto, ele diz que o Espírito Santo só vai vir a um tipo de gente que trata ele como a terra seca trata a chuva. Sabe como é que está a palavra ali? Desespero. Você tem que estar desesperado para receber o Espírito Santo. Você tem que desejar isso mais do que tudo. É o bem mais poderoso, é a maior obra. Jesus disse que depois dele, depois que ele subisse, o Espírito Santo seria a nossa prioridade. Ele seria um penhor, ele seria uma joia. Então eu estava pregando na Colômbia e eu dizia: desespero, desespero, desespero. O pastor então me perguntou: por que você fica falando desespero, desespero, desespero? Eu falei: porque essa é a fala que Isaías fala. Tem que estar desesperado. Uma das coisas que eu aprendi com o Espírito Santo, e a partir desse momento eu passei a ver o Espírito Santo. Tu acredita? Como assim, pastor? A Bíblia diz que ele foi visto por populares. Eu estou falando, o Espírito Santo foi visto. Na primeira vez, no batismo, ele foi visto como uma pomba. A Bíblia diz em forma corpórea. A outra vez está no plural: virão como línguas de fogo. Eu estou olhando aqui de cima, eu estou vendo botijas com óleo fervente começando a pingar e a derramar sobre algumas cabeças. Vamos, dá lugar, dá lugar, dá lugar, vem cá. Por lá, por lá. Vamos, ore em línguas, ore o mais alto que você puder. Quem não é batizado com o Espírito Santo será batizado agora. Venha sempre uma irmã aqui comigo. Vamos, ore em línguas. Eu quero ouvir as línguas alto e forte. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Oh rabaço indebedereques. Oh Shecalabas. Eu
estou vendo o Espírito Santo fluindo. Eu estou vendo o Espírito Santo em você aí. Por isso que ele está queimando. Recebe o Espírito Santo aí. Vamos lá! Oh! Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Seja cheio, seja cheio. Vocês aqui, vem aqui. Vamos, ore em línguas. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita fogo de Deus. todo meu ser. Faz eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. E vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Aviva-nos, 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 Senhor. Aviva-nos. Fogo do Espírito. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Receba o Espírito Santo agora. Senhor. Receba o Espírito Santo. E fere meu coração com uma ferida de fome. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar. Oh, dê lugar, igreja. Dê lugar. Fere meu coração. Recebe, recebe. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Ensina-me. Riga da lababa, sondorrocochedere calabá. Traga pra cá. Até que o Senhor. Se você não é batizado com o Espírito Santo, vem à frente. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Fogo do Até Espírito. que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou gastar. Receba do Espírito agora. Receba do Espírito agora. Receba do Espírito Santo agora. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Receba o Espírito Santo agora. Receba o Espírito Santo agora. Recebe, recebe o Espírito Santo agora. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. E fere meu coração. Os pastores, fere meu coração. me ajuda aqui em cima e também embaixo. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vem à frente. Ensina-me a clamar. Podem pôr as mãos sobre eles ainda. Vamos, levanta a voz. Ele habita no meio dos louvores. E até que o Senhor venha, eu vou clamar.
clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu Olha vou pra mim. gastar a minha vida. Eu estou vendo o Espírito Santo aí agora, lhe batizando. Agora abre a boca e fale uma língua que Ele pôs dentro da sua mente. Pode falar. Ele pôs aqui, ó. Você está pensando nela. Fale essa língua que Ele te ensinou agora. Isso, 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 isso. Vamos, igreja. Vamos. Fale a língua que Ele pôs aqui, ó. Tem uma língua que você está pensando. Essa língua que você está pensando foi Ele que deu. Eu estou vendo Ele lhe dando aí, ó. Fale, 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 fale. Você precisa falar para o diabo não tirar. Fale. Pega fogo, pega fogo. Cheios, enchei-vos, 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 enchei-vos agora. Enche-me, Deus. Levanta a mão. Cante o mais alto que você puder. Enche-me, Deus. Enche-me. Vamos. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Senhor. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Com toda a sua força. Enche-me, Deus. Enche-me, enche-me Até transbordar. Derrama a tua. Receba agora. Receba agora. Receba o fogo do alto agora. Seja batizado agora. Vamos, igreja. Até derrama a tua glória. Enche-me. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Queira. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Até transbordar. Enche-me, Deus. Levanta as mãos e você vai cantar o mais alto que puder. Enche-me,
isso, tem que ter desespero. Desespero. Enche-me. Bom, né? Curta a presença do Espírito Santo aí agora. Vamos, curta a presença do Espírito Santo. Eu quero que você ore em línguas o mais alto que você já orou em toda a sua vida. Igual em Atos 2. Oh, aleluia. Regaço in derre, bandare, sono rocota labas. Re, sono roba cadalabas. Shemerre, candala, sono rococere, cantalabas. Re, maia, suide, da recadalabas. O robabai acende recantalabas. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh o fogo do Espírito aqui, oh ribaqueixo do ruco se de recantalabas. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. E você vai repetir comigo: Espírito Santo, eu te amo.